Fala, galera! Ainda se lembra qual foi a sensação que você teve quando assistiu ao Godzilla pela primeira vez? Um monstro feroz que transforma carros em panquecas e arranca pedaços de edifícios de concreto. Parecia que não havia ninguém páreo para ele entre os personagens de ficção. Ou será que ainda aparece? Então é hora de descobrir o quão poderoso Godzilla realmente é. Hoje escolhemos rivais mutantes que Godzilla tem poucas chances de enfrentar. E também nos recordamos de algumas batalhas mal sucedidas de sua biografia. A gente promete que depois desse vídeo ele não parecerá mais tão assustador. Bora começar! King Kong. Evidentemente, o primeiro na lista de oponentes do monstro lagarto tinha que ser outra fera gigantesca e lendária. Esses dois caras têm uma longa história de confronto, e este ano isso talvez acabe porque a Warner Bros. Lançará o filme Godzilla vs Kong. Enquanto o filme não sai, só podemos tentar adivinhar o final. De um lado, temos um mutante armado com cauda, espinhos e mandíbulas poderosas. Godzilla já demonstrou sua resistência a golpes mais de uma vez, além de ser muito maior do que o seu oponente, mais de 100 metros de altura contra míseros 30 metros do primata. Parece que já temos um campeão, não acha? Mas não se apresse em tirar conclusões. A principal vantagem do King Kong é a sua inteligência. Ele sabe como criar estratégias, usar os objetos ao redor como armas e, claro, ele é extremamente forte. Além disso, na Ilha da Caveira dizem que Kong ainda não terminou de crescer. Consegue imaginar como ele será em 2021? Mas não vamos levar em consideração a batalha de 1962. Afinal, os tempos mudaram, os rivais se tornaram mais poderosos e mais experientes, e o mundo inteiro está aguardando o resultado dessa batalha. Kraken. Godzilla está esmagando carros e destruindo edifícios inteiros? Não se preocupe, porque esse problema pode ser resolvido com uma única frase: libertem Kraken! Brincadeiras à parte, esse monstro mítico provavelmente teria lidado facilmente com o lagarto. Veja o monstro marinho Kraken do filme Fúria de Titãs, por exemplo. Hades o dotou com tanto poder para que ele pudesse acabar com as divindades que o próprio Zeus decidiu esconder o monstro terrível. Mas será que ele é realmente páreo para um mutante terrestre? A propósito, sobre os dentes, a boca enorme desse molusco gigante é simplesmente coberta com presas afiadas. Mas a principal arma de Kraken são, claro, seus tentáculos colossais, que lhe dão uma grande vantagem tanto na água quanto na terra. Lembra-se de como ele puxou grandes navios para baixo da água em um instante e destruiu ruas inteiras da cidade de Argos com apenas um golpe? Ou seja, Godzilla só poderia contar com a ajuda da cabeça da Górgona, mas é improvável que ele seja capaz de obtê-la. Hulk. Agora sim temos uma luta previsível. Mesmo se o Hulk estiver enfurecido ao máximo, ele ainda é significativamente inferior em tamanho ao mutante japonês. Sim, sabemos pelos filmes da Marvel sobre o poder catastrófico do super-herói, mas é a própria Marvel a culpada por fazer Hulk nos filmes inferior a Godzilla. A questão é que, a cada nova história, Godzilla se torna maior e mais agressivo. Ao mesmo tempo, eles preferiram tornar Hulk menos impressionante para que ele não ofuscasse os outros personagens. Até mesmo a sua habilidade de se tornar mais forte com raiva foi usada apenas uma vez no universo cinematográfico Marvel. Por isso, fica difícil de discutir sobre uma batalha entre esses dois, não concorda? Mas agora, vamos voltar às histórias em quadrinhos. Aqui o lagarto não tem chance nenhuma. Em World War Hulk, o super-herói verde pode se transformar em uma verdadeira montanha impenetrável. Seus golpes nessa forma destruíram o planeta, e a onda de choque deles atingiu satélites distantes. Além disso, ele é capaz de gerar raios gama e criar ondas poderosas colossais que destroem tudo ao seu redor. Até mesmo Godzilla, que se alimenta de radiação. Galactus. Godzilla pode ser capaz de aterrorizar a Terra, mas no nível cósmico ele não tem chance nenhuma. Lembra-se do que o surfista prateado disse uma vez? Já ouvi as lamentações de bilhões de mundos, mas se houver 3 palavras mais horríveis do que essas em qualquer outro canto do cosmos, eu ainda não as ouvi. Galactus está chegando. Só para lembrar, essa é uma das criaturas mais aterrorizantes do espaço, capaz de acabar com civilizações inteiras, canalizando energia inesgotável através de si mesma e criando praticamente qualquer efeito que desejar. Por isso, se Galactus enfrentasse Godzilla, ele poderia inclusive escolher como lidar com o lagarto irritante. O devorador de planetas poderia reduzi-lo ao tamanho de um micróbio, ou usar a transmutação de matéria e transformá-lo, por exemplo, em pedra, ou simplesmente teletransportá-lo para algum lugar nos arredores do universo. Monstros do Círculo de Fogo.
Então podemos concluir que Kaiju versus Kaiju daria empate? Dificilmente. Vamos recordar como Godzilla morreu no filme de 1998. O monstro ficou preso em cabos metálicos e os militares em combate o destruíram facilmente com uma salva de foguetes. Com os personagens do Círculo de Fogo, essa manobra já não funcionaria mais. Eles foram criados especialmente como animais de guerra. Até Leatherback, um kaiju de categoria 4, com uma força física incrível, já seria um sério oponente para o lagarto. E quanto a Slattern, que sobreviveu no epicentro de uma explosão nuclear, com 181 metros de altura, pesando 6.750 toneladas e com uma cauda pontiaguda dividida em 3, não sobraria chances ao Godzilla, mas o mutante certamente criaria problemas para os kaijus. Aliás, em Hollywood, os cineastas estão seriamente discutindo a filmagem dessa batalha. Anti-Monitor. Já mencionamos um dos principais vilões da Marvel, que poderia lutar contra Godzilla, mas agora vamos recordar uma criatura igualmente poderosa dos quadrinhos da DC Comics, o Anti-Monitor, capaz de esmagar um monstro por todos os lados, mesmo sem mencionar que ele quase havia destruído a matéria positiva do multiverso. Uma série de outras habilidades impressionantes permanecem. Esse vilão pode atingir tamanhos de até centenas de metros, e mesmo sem aumentar de tamanho, ele segurava a Supergirl na mão como uma boneca. Ele é capaz de criar ondas que destroem a matéria a um nível básico, por isso é improvável que Godzilla sequer consiga arranhá-lo. O Anti-Monitor lutou contra muitos dos heróis mais fortes de centenas de universos ao mesmo tempo e saiu ileso. De qualquer forma, o lagarto teria sido destruído primeiro, já que o Senhor da Antimatéria lutou com seu irmão por 1 milhão de anos consecutivos. Túlio. Ambos os monstros consideram o Oceano Pacífico seu lar, por isso talvez mais cedo ou mais tarde eles terão que dividi-lo em batalha. Se o sono de Túlio fosse perturbado, ele certamente teria acabado com seu rival. Afinal, acredita-se que o despertar do gigantesco monstro marinho levará à morte da civilização como um todo. Além disso, lembre-se da descrição do diário de Gustav Johansson, que diz que Túlio consiste em um muco estranho e é capaz de se regenerar com facilidade, literalmente diante dos seus olhos. Então, como ganhar dessa criatura? No mesmo diário, embora Johansson não tenha mencionado a altura exata do monstro, ele a comparou a uma montanha ambulante, o que podemos concluir que a sua altura é quase igual à de Godzilla. Mas a grande carta na manga do monstro Túlio é poder afetar a mente humana. Sem dúvida nenhuma, ele nos usaria como um escudo humano em combate, por isso a vitória vai para ele. Fin Fang Foom. Esse cara do universo Marvel é praticamente um parente de Godzilla. Além de ser um dragão alienígena, ele também é um kaiju, e até se parece com um mutante japonês, mas como sabemos, brigas acontecem até mesmo entre irmãos. Neste caso, Fon ficará com o papel do irmão mais velho. Isso porque ele sabe como dividir seu corpo em formas separadas, lançar fogo e névoa ácida. Além disso, o dragão é famoso por sua inteligência. Ele possui telepatia e é conhecido como um inventor e estrategista genial. E, finalmente, a julgar pelos quadrinhos, o voador supersônico Fin Fang Foom é muito maior do que Godzilla, mas ele talvez não aceite o desafio. Em um dos episódios, o monstro desistiu de seus poderes e tornou-se o chefe de um restaurante chinês. Mothra. Beleza, já determinamos os possíveis vencedores teóricos de Godzilla. E que tal as batalhas que já aconteceram? O mutante já perdeu alguma vez em batalha? Sim, e não foram poucas vezes. Então, bora falar sobre isso agora. Uma das primeiras lutas aconteceu em 1964, quando o lagarto foi derrotado por uma mariposa gigante. Trata-se de Mothra, que também é um kaiju, mas ao contrário de outros monstros, ela luta para proteger a humanidade. No filme Mothra vs Godzilla, ela foi morta pelas garras do monstro, mas foi capaz de proteger seu ovo, e as larvas que eclodiram dele vingaram sua mãe. Mas a história não parou por aí. Na série sobre o confronto entre o lagarto e a mariposa Mothra, de 120 metros, junto com um monstro chamado Batra, ela também derrotou o Godzilla. Ou seja, ainda temos com quem contar. Rei Ghidorah. Nem é preciso apresentar este monstro aos fãs da franquia. O dragão gigante de 3 cabeças apareceu pela primeira vez no filme de 1964 e, desde então, tem sido um dos mais famosos e implacáveis inimigos de Godzilla. Contudo, estamos mais interessados no filme mais recente da Legendary Pictures. Nele, Godzilla eventualmente se tornou o reconhecido Rei dos Monstros. Mas a que custo? Na terceira e decisiva batalha contra Rei Ghidorah, nem mesmo a energia da radiação que ele recebeu na civilização subaquática
não ajudou. O adversário era tão forte que simplesmente jogou Godzilla longe, como um brinquedo. Já era evidente o vencedor dessa luta, e o que aconteceu a seguir, você talvez já tenha adivinhado. Mothra dá o seu poder ao mutante ferido, o rei é derrotado e final feliz. Será que Godzilla mereceu o título de vencedor, mesmo tendo ganhado por causa da ajuda?